Bom dia, boa tarde, boa noite e finalmente nós estamos chegando no nosso último vídeo da nossa série Como Recrutar Bons Vendedores. Só para lembrar, se você ainda não viu os outros vídeos, o primeiro é sobre como fazer um cartão de notas para você saber o perfil do vendedor antes de você começar a recrutar ele. O segundo, como é que você consegue bons candidatos. E o terceiro, como é que você faz a triagem desses candidatos para levar para essa entrevista final, que é a que a gente vai falar aqui hoje. O nome dessa última entrevista é que é o nome do livro que a gente se baseou para fazer essa série de 4 vídeos aqui, um dos 3 livros, né? Mas a parte das entrevistas foi onde a gente mais se baseou. E é aqui que a gente vai começar a realmente entender se esse vendedor ele realmente tem um perfil para trabalhar na nossa empresa, para aquele cargo que a gente definiu, se sim ou se não. E eu vou mostrar para vocês como saber isso depois da vinheta. Vem comigo! Primeiro, uma coisa bem interessante antes da gente começar a fazer a entrevista, que é, quando eu li pela primeira vez esse livro, eu entendi esse conceito, né? De fazer entrevistas em ordem cronológica. Então ele pede para essa entrevista ser feita baseado, começando das últimas experiências da pessoa até ir para as experiências mais atuais. Por quê? Uma coisa que ele falou, e eu concordo com essa afirmação, é que é difícil a gente mudar, né? Mudar é uma coisa difícil, dolorosa. Então, quando você faz em ordem cronológica, é justamente para você entender como que é, vamos dizer assim, esse caminho que esse candidato percorreu ao longo do tempo. Quais foram as mudanças que ele passou. O que ele fez, né? Em um emprego, como que saiu, foi para o outro, por quê, qual razão. E como foi essa trajetória dele, o que ele aprendeu, quais foram os erros que se repetiram. Fazer essa entrevista em ordem cronológica é bem interessante. Primeiro porque é a ordem que te lembra, né? É mais difícil de você inventar, por exemplo, e você começa realmente a entender a história da pessoa, né? E ela se sente bem contando essa história porque é a história dela. Eu gosto muito desse modelo de entrevista por isso, tá? Então eu vou falar para vocês que tipo de pergunta vocês podem fazer se você chegou com o candidato nessa fase. A primeira pergunta que você faz é: o que você foi contratado para fazer nessa empresa? Você vai entender, naquela posição, o que ele foi contratado para fazer. No caso de vendedor, talvez ele tenha sido contratado para vender para um segmento específico, né, da empresa. Talvez ele tenha sido contratado para fazer venda porta a porta. Você vai saber se o que essa pessoa foi contratada para fazer naquela outra empresa tem algum tipo de relação com aquilo que você está procurando. Por quê? Uma coisa que ele fala no livro é que a única coisa que se correlaciona com o resultado futuro é se o candidato já fez aquilo anteriormente. E a gente não está falando de experiência, tá, pessoal? Porque uma pessoa pode ter 15 anos de experiência em vendas e ainda assim não servir para determinada função. O ponto todo é você buscar pessoas que já tenham feito aquele comportamento ou aquilo que você procura. Às vezes nem precisa necessariamente ter trabalhado na mesma função, alguma coisa assim, né? Então, digamos, uma pessoa que ela nem era editora, mas ela editava vídeos, por exemplo. É uma coisa que ela adora fazer. Ela editava vídeo. Se você vai precisar de alguém para editar vídeo, e essa pessoa gosta, já fez, já tem comprovação, significa que ela tem mais chance de acertar fazendo quando você contratar ela. Lá estou eu, Gary, lá estou eu! A mesma coisa com o vendedor. Então, se o vendedor ele fazia porta a porta, ele gosta de fazer porta a porta, se você for contratar ele para fazer venda por telefone, você vai ter o risco de ter que treinar essa pessoa. Significa que ela não vai conseguir fazer? Não significa isso. Ela pode fazer, só que é uma coisa que você ainda não sabe nesse ambiente se ela vai bem ou se ela vai mal. Então, nesse caso, essa pessoa provavelmente teria que passar por um treinamento, por uma adaptação para essa função nova, alguma coisa desse tipo. O ponto todo dessa entrevista aqui é descobrir se essa pessoa tem comportamentos, trajetórias daquilo que você espera que ela faça na função. Quanto mais próximo for, né, daquilo que você esperava, maiores as chances dessa pessoa conseguir fazer aquilo que você está pedindo para ela. Lembrando que a gente começa do mais antigo para o mais recente. Segunda pergunta: quais resultados você se orgulha de ter atingido? Por que a gente faz essa pergunta? Isso aqui é bem interessante. Eu percebo, tá? Tem muita gente que a gente entrevista que fala muito de atividade. Então a pessoa fala: eu fazia tal coisa, eu aprendi bastante e tal. Só que essa pergunta não é bem isso. A gente quer saber realmente resultados que essa pessoa obteve e que ela se orgulha, né? O vendedor responderia aqui, né? Cara, eu fui talvez o melhor vendedor do mês, eu ganhei algum tipo de prêmio lá dentro, eu fui promovido para treinador de vendas. Ela vai dizer: olha, me orgulho de ter feito isso, me orgulho de ter feito aquilo. Não vamos perguntar para minha parede de 374 prêmios consecutivos de melhor funcionário do mês. E aí você vai começar a entender um pouco como é que a cabeça dessa pessoa funciona, né? Normalmente a pessoa que fala só de atividade, muita atividade, me orgulho de fazer tal e tal coisa, e, em geral, não é o que eles recomendam que você contrate aqui, né? Então você realmente está interessado em saber o resultado que essa pessoa obteve. E eu já falei em outro vídeo aqui, resultado não está dentro do controle da pessoa, mas a atividade está. Então, por exemplo, se uma pessoa dá uma resposta do tipo: cara,
esforcei pra caramba, fiz tal e tal, fiz X, Y, Z, papapá. Só que nesse caso não foi pra mim. Aquele tipo de atividade não era pra mim, eu saí, fui pra outra, lá eu consegui fazer tal e tal coisa. Legal, é uma boa resposta do tipo, ó, essa pessoa conseguiu resultado ali em outro lugar. Mas o ponto é o como essa pessoa ela é direcionada para a obtenção de resultado. Lembrando, o resultado a gente não controla, mas as atividades levam ao resultado. Então, o que essa pessoa fez para atingir esse resultado? É isso que a gente quer saber. Pergunta número 3. Quais foram os pontos baixos que você teve nesse trabalho? O que aconteceu ali que você não se orgulha, não gostou? Aqui de novo. O candidato que não fala dos pontos fracos é um pouco... É difícil, né, de você saber se ele vai se adaptar ou não, porque pode ser que as pessoas estejam escondendo alguma coisa. Então, o nosso papel é realmente entender o que essa pessoa não gostou, o que essa pessoa não foi bem, né? Talvez uma função que ela fazia ali que não era muito para ela. Então, a gente precisa entender isso para saber se esses pontos fracos, pontos baixos, eles são gerenciáveis naquela função que a gente definiu lá no começo. Pergunta número 4. Como é o nome do seu chefe e como que era trabalhar com ele? Essa pergunta ela é bem interessante porque ela faz com que a pessoa comece a falar do chefe, primeiramente, para você saber o que ela espera no chefe, né? E segundo, que você também deixa a pessoa falando, normalmente ela falar do outro é mais fácil, né? Do que começar a falar dela. Então a gente já coloca ela num estado que ela começa a comentar um pouquinho ali, a gente vai passar para uma próxima pergunta depois disso, mas o objetivo nessa aqui é entender como que era a relação dela com o chefe, né? Aí vocês vão falar pra mim, André, mas a pessoa vai mentir, não sei o quê, papá. É assim, a gente também tem que fazer nosso papel de fazer boas perguntas, né? Tipo, explorar um pouquinho mais, não é... Como eu falei pra vocês no último vídeo, não é só a gente, tipo, fazer a pergunta e aceitar o que vier, não, a gente vai explorar mais, vai ter curiosidade, vai tentar entender o que tá por trás daquilo que a pessoa falou, vamos tentar explorar um pouquinho mais, né? E aí, ainda nessa quarta pergunta, pessoal, um ponto bem legal é você também perguntar o que ele diria sobre o seu trabalho, que eram os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. Isso também vai, em geral, assim, ok, é o que o chefe diria, né? Mas no fim é uma forma da pessoa dar o feedback para ela mesma, só colocando outra pessoa para falar. Mais ou menos isso. E isso também torna um pouco mais fácil da gente conseguir extrair essa informação. Uma dica que o cara dá ali no livro, né? É a gente, por exemplo, escrever, perguntar o nome do chefe mesmo, escrever ali no caderninho, com a intenção de, por exemplo, deixar claro que a gente poderia ligar para essa pessoa depois. Isso faz com que, na teoria, a pessoa responda de uma forma um pouco mais verdadeira, né? E a última pergunta, que é a quinta, é por que a pessoa saiu do trabalho. A gente quer entender o que motiva essa pessoa a sair de um desafio para o outro, né? De novo, essa pergunta que pode parecer meio batida, sério, né? O cara vai responder, mas o objetivo é justamente entender o que essa pessoa procura, o que ela procurou de um lugar para o outro. Se a pessoa começar a responder muita coisa e tal, começa realmente a ficar difícil, né? Da gente conseguir avaliar para saber se ela tem um perfil ou não, e talvez ela já não tenha o perfil para sua empresa. Então, essas são as 5 perguntas que você faria, né? Que você faria para um candidato. Depois que a pessoa responder essas perguntas e você explorar bastante também, né? Porque não é só fazer a pergunta, a primeira coisa que responder. Não. Você vai escutar a resposta e vai se aprofundar um pouco mais. Depois disso, você vai voltar lá naquele cartão de notas que você escreveu lá no começo e você vai dar uma nota A, B ou C para cada uma das características que você estava precisando, julgou que eram importantes na hora de criar essa vaga. De novo, isso aqui não garante que você vai com certeza trazer sempre as pessoas que você precisa, de forma 100% certeira e tal, mas você já vai conseguir reduzir um pouco mais o risco, né? Você fez uma entrevista de triagem, já tem ali uma fonte de candidato que você sabe que é confiável, né? Você conseguiu entender a trajetória desse candidato, o que ele valoriza, o que ele quer, o que ele busca. Então, assim, a chance de você errar, ela diminui, né? Ela já é uma decisão mais baseada em fatos, né? Do que baseado em achismo. Você fazer uma entrevista, fazer algumas perguntas aleatórias ali e ver o que o candidato responde. E o que eu acho mais interessante mesmo desse método é esse negócio do tipo, cara, realmente é difícil, não é que as pessoas não mudam, não é isso, tá, gente? Não, de forma nenhuma, porque senão nem teria estudo de vendas, né? Porque eu acredito muito que a gente, com conhecimento, com estudo, com vivência, a gente vai conseguir melhorar. Mas só que a melhoria, a mudança, ela não é uma coisa fácil, ela não é uma coisa rápida. Então, a gente entender essa trajetória desse candidato, entender como é que esse cara trabalhava nos outros lugares que ele trabalhou, a gente vai ter um pouquinho mais de chance de saber qual é o comportamento futuro dele. Consequentemente, a gente consegue saber se ele vai se encaixar ou não para a vaga que a gente está precisando. Isso que eu acho mais legal e é uma coisa que eu errava bastante quando eu fazia entrevista, porque, tipo, eu fazia entrevista, tipo, assim, de um jeito meio que sem buscar os fatos, sabe?
Primeiro que eu falava muito na entrevista, falava mais com o candidato, às vezes eu tentava vender a vaga cedo demais pro candidato, e eu não entendia o que ele queria, quais foram as experiências dele, eu não fazia vamos dizer assim, esse perfil, né, candidato-vaga, para saber se a história, a vivência dessa pessoa se encaixava para aquela vaga que eu precisava. Então, depois que eu comecei a aplicar essa metodologia, eu considero que as minhas entrevistas elas ficaram mais assertivas. Eu consegui trazer gente mais talentosa para trabalhar comigo, né? Não, na verdade, não é. Acho que o termo correto não é talentoso, mas as pessoas que tinham o perfil para a vaga que eu precisava. Não necessariamente isso é ser mais talentoso ou menos talentoso. Assim, teria uma próxima fase que é você vender a vaga para o candidato, né? No livro ele fala, são 5 Fs. O primeiro F é o pitch, né? Como que a cultura daquela empresa, aquele propósito da empresa se encaixa com o propósito do candidato. Então isso é muito legal, assim, de você tentar entender realmente, ou talvez o modo que aquela empresa trabalha super se encaixa com o modo de vida daquela pessoa agora, talvez não. Mas se encaixa, esse é o primeiro F que você poderia vender, o pitch cultural. O segundo é a família, né? Como que a gente consegue, por exemplo, facilitar a vida desse candidato com relação à família dele? Se for um candidato que mudar de cidade ou que vai fazer home office, como que isso impacta a família dele? É um outro fator para você vender a vaga também. O outro F é freedom, liberdade. Então, como que você consegue vender se a sua empresa, por exemplo, tiver home office, autonomia, não tiver horário, sei lá, alguma coisa nessa linha, como você consegue vender isso para o candidato? Os últimos 2 Fs. O quarto é fortuna, então aí você vai vender dinheiro. E o quinto é fun, né, que é diversão. Clima de startup, às vezes tem ali o videogame pra galera jogar, não tem horário, enfim. Como que é legal trabalhar, como que essa cultura é legal para o candidato. Então esses são os 5 Fs. Eu também achava muitas vezes que a questão principal às vezes era dinheiro, e na verdade não. Eu até lembro que uma das primeiras startups que eu fui trabalhar, que era resultados digitais, na época, cara, não foi pelo dinheiro, né? Se fosse pelo dinheiro, eu faria outra coisa, trabalharia em multinacional, por exemplo, ganharia muito mais, mas eu acabei indo para resultados digitais muito pela cultura, pelo propósito que se encaixava naquele momento, e aceitei receber menos do que eu receberia, né? Trabalhando como engenheiro em uma outra empresa. Então isso é muito legal da gente entender também, né? O que é que esse candidato ele procura, quer, busca, né? E a gente fazer esse casamento aqui na hora da venda para ele, né? Então, pessoal, é isso. A gente encerra essa sequência de vídeos aqui sobre como encontrar bons vendedores. Espero que tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei. Deixa um comentário se tiver algum tipo de dúvida também. E se não é um inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí. Tamo junto, beleza? Um abração.